A gente já falou sobre a reunião ministerial, agora o outro grande assunto dessa sexta-feira, vamos falar sobre a falta de vacinas pediátricas no país. O João Pedro Melo já está conosco por aqui, direto de Brasília, e traz mais destaques, mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, João. Oi, Ale, boa noite para você, para o Fábio, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está de olho nessa questão aí, porque hoje tivemos essa coletiva da secretária de Vigilância em Saúde, né, do Ministério da Saúde, a Ethel Maciel, que destacou alguns dados interessantes que a gente vai trazer aqui a partir de agora. Por exemplo, ela destacou que até novembro do ano passado, 33% dos bebês e crianças de até 11 anos que foram atendidos aí na unidade de atenção ou em unidades de atenção básica pelo país estavam sem a vacinação em dia. E ela diz que não trata somente de Covid, ou não se trata somente de vacinação contra a Covid. Ela diz que tem outras questões, como sarampo, paralisia infantil, entre outras. E esse é o maior percentual dos últimos 5 anos. Segundo ela, nos últimos 5 anos, esses índices de cobertura vacinal começaram a cair. Ela disse também que há um desabastecimento de vacinas pediátricas contra a Covid no Brasil e que, segundo a pasta, isso seria um fruto de desorganização da gestão anterior. Ela destacou ainda o seguinte, que a situação deve ser resolvida nos próximos dias, que há uma conversa marcada para a semana que vem com a Pfizer, que é quem entrega ou quem tem o contrato de entrega das vacinas para crianças de 1 ano até 5 anos de idade, né? E que pelo menos 3 milhões de doses devem ser entregues até o fim de janeiro. Ela destacou ainda o seguinte, que há uma preocupação com a vacinação dos adultos, mesmo que tenha vacina ou imunizante em estoque, há uma preocupação. Primeiro porque há uma nova subvariante derivada da Omicron, e segundo porque há um feriado de carnaval que está chegando, segundo ela, e nesse momento teremos aglomeração de pessoas e, obviamente, a transmissão ou a taxa de transmissão da Covid vai aumentar. O que a gente destaca ainda com relação a essa fala da secretária? Ela destacou que pelo menos 69 milhões de brasileiros não se vacinaram com a dose de reforço, ou seja, completaram as 2 doses do esquema vacinal e não foram ou não voltaram às unidades básicas de saúde para tomar a 3ª dose. E aí, diante disso, ela diz que vai ser intensificada a campanha de imunização, que o Plano Nacional de Imunização vai ser intensificado, vai virar um departamento agora dentro do Ministério, e a tendência é de que a gente tenha essa vacinação contra a Covid no mesmo período da vacinação contra a gripe. Isso já a partir desse ano, ou seja, com relação àquela sazonalidade, mais ou menos ali no período de junho ou julho. Claro que isso ainda está sendo discutido, deve ser definido nos próximos dias. Sobre a 4ª dose, o que a gente destaca? Que a recomendação do Ministério da Saúde é de que ela seja destinada para pessoas com mais de 40 anos. Só que alguns estados, algumas unidades da federação já estão vacinando uma parcela mais abrangente da população com esse reforço da 4ª dose. Aqui no Distrito Federal a gente está com a dose para 37 anos ou mais, né? A ideia da secretária é conversar com esses estados, com essas unidades da federação, para de fato diminuir a cidade e, usando uma frase que ela mesma usou, de colocar a vacina no braço, de fato, dos brasileiros. Ela disse que esse reforço é muito importante, porque com o tempo a proteção conferida pelas vacinas pode diminuir, então nada melhor do que reforçar aí essa proteção, principalmente contra a Covid-19, mas reforçando também que outras vacinas também são necessárias.